No sertão nordestino do início do século XX, quando o sol castigava sem piedade e a seca fazia os homens sonharem com chuva, existia uma cidade chamada São Bento das Pedras. Era um lugar onde as casas de barro se espremiam umas contra as outras, como se buscassem proteção mútua contra as adversidades do mundo. As ruas de terra batida levantavam poeira a cada passo, e os moradores viviam da criação de cabras, do plantio de milho e mandioca nos poucos meses de chuva. Mas São Bento das Pedras tinha um problema que pesava sobre os ombros de todos como uma maldição: o coronel Belchior Rodrigues de Menezes. Belchior não era coronel de patente militar, mas sim um desses homens que se apropriavam do título pelo poder e influência que exerciam na região. Dono de vastas extensões de terra, controlava não apenas as propriedades rurais, mas também o comércio, a política local e até mesmo a justiça. Era um homem alto, de bigode espesso e olhos frios como pedra de rio, sempre vestido com roupas finas que contrastavam brutalmente com a miséria ao seu redor. A casa do coronel ficava no alto de uma colina, uma construção imponente de 2 andares, com varandas largas e jardins bem cuidados. De lá, ele podia observar toda a cidade como um falcão observa suas presas. Enquanto isso, no pé da colina, as famílias mal tinham o que comer. A história da opressão de Belchior começou quando ele herdou as terras do pai, há mais de 20 anos. No início, os moradores de São Bento das Pedras ainda tinham esperança de que o jovem herdeiro fosse diferente do velho coronel, que já era conhecido pela dureza. Mas Belchior superou todas as expectativas negativas. Seu primeiro ato foi aumentar os impostos cobrados dos pequenos comerciantes. Depois, começou a cobrar taxas por tudo: pelo uso do poço público, pela passagem nas estradas que cortavam suas terras, até mesmo pelo direito de vender produtos nas feiras da cidade. Quem não pagava era expulso ou preso pelos jagunços que mantinha a seu serviço. Maria do Carmo, uma viúva que criava 3 filhos vendendo bolos de milho na feira, foi uma das primeiras a sentir o peso da ganância de Belchior. Ela tinha um pequeno tabuleiro onde vendia seus doces há mais de 10 anos, no mesmo local que seu falecido marido havia usado antes dela. Era uma mulher de meia idade, com as mãos calejadas pelo trabalho duro, mas sempre com um sorriso gentil para os fregueses. Seus filhos, Pedro, de 12 anos, Ana Maria, de 10 e João, de apenas 7, ajudavam a mãe sempre que podiam. Pedro carregava os tabuleiros, Ana Maria ajudava a fazer os bolos de madrugada e o pequeno João ficava ao lado da mãe na feira, encantando os clientes com sua simpatia infantil. Mas quando Belchior decidiu cobrar uma taxa mensal pelo direito de uso do espaço público, Maria não conseguiu pagar. A quantia exigida equivalia a quase metade do que ela ganhava em um mês inteiro de trabalho. Coronel, pelo amor de Deus, tenho 3 crianças pequenas e essa é minha única fonte de renda, implorou ela, com os olhos cheios de lágrimas. Meu marido morreu há 5 anos e desde então é assim que sustento meus filhos. Se o senhor me tirar da feira, não sei como vou dar comida a eles. Belchior nem sequer olhou em sua direção, mantendo os olhos fixos nos papéis sobre sua escrivaninha. Regras são regras, Maria. Se não pode pagar, não pode vender. É assim que funciona o progresso. Esta cidade precisa se modernizar e, para isso, é necessário que todos contribuam adequadamente. Mas, coronel, eu sempre fui uma pessoa direita, nunca causei problemas para ninguém. Meus bolos são conhecidos em toda a região. Os senhores da cidade grande até encomendam para suas festas, insistiu Maria, tentando encontrar algum argumento que sensibilizasse o coração do coronel. Isso só comprova que você tem condições de pagar a taxa. Se seus bolos são tão procurados assim, certamente está ganhando bem, replicou Belchior com frieza. Ou paga a taxa ou sai da feira. Não há meio termo.
Maria foi expulsa da feira e passou a vender seus bolos de porta em porta, ganhando muito menos e enfrentando maiores dificuldades para sustentar os filhos. Suas pernas começaram a inchar de tanto caminhar pelas ruas empoeiradas da cidade, carregando o pesado tabuleiro de madeira. Os meninos, que antes ajudavam apenas nos fins de semana, agora precisavam acompanhar a mãe todos os dias depois da escola, perdendo tempo de brincadeiras e estudos. O mesmo aconteceu com dezenas de outras famílias. João Batista, que tinha uma pequena oficina de conserto de arreios e celas, foi obrigado a pagar uma taxa mensal tão alta que mal sobrava dinheiro para comprar couro e ferramentas. Era um homem habilidoso, cujas mãos conseguiam dar vida nova aos arreios mais estragados. Havia aprendido o ofício com o pai e tinha planos de ensinar ao filho mais velho os segredos da profissão. "Coronel, eu trabalho honestamente há mais de 15 anos", argumentou João Batista quando foi intimado a pagar a nova taxa. "Minha oficina sempre funcionou direitinho, nunca incomodei ninguém. Por que agora tenho que pagar essa taxa?" "Porque sua oficina está localizada na rua principal, João Batista. É uma localização privilegiada, e localizações privilegiadas custam mais caro", explicou Zé Trovão, o jagunço-chefe de Belchior, que havia sido enviado para fazer a cobrança. "Mas essa oficina sempre funcionou aqui. Meu pai já trabalhava neste mesmo local antes de mim." "Os tempos mudaram, João Batista. O coronel está modernizando a cidade, trazendo progresso para São Bento das Pedras. E o progresso tem seu preço." João Batista tentou negociar. Propôs pagar uma taxa menor, mas não teve escolha senão aceitar as condições impostas. O resultado foi que precisou aumentar significativamente o preço de seus serviços, o que afastou muitos clientes que não tinham condições de pagar mais caro. Sua oficina, antes sempre movimentada, começou a ficar vazia por longos períodos. Antônio das Flores, que criava cabras em um pedaço de terra arrendado, viu o valor do aluguel triplicar de uma hora para outra. Era um homem simples, que havia herdado do avô o conhecimento sobre criação de caprinos. Suas cabras eram conhecidas na região pela qualidade do leite e pela resistência às secas prolongadas. "Senhor Antônio, o coronel decidiu reajustar o valor do arrendamento de suas terras", anunciou Mané Quebra-Osso, outro jagunço de Belchior, quando foi entregar o novo contrato. "Reajustar como, Mané? Eu pago em dia, cuido bem da terra, nunca dei problema para o coronel." "É que as terras valorizaram, seu Antônio. O coronel está recebendo propostas de pessoas da capital que querem investir por aqui. Se o senhor não pode pagar o novo valor, ele vai ter que arrendar para outras pessoas." Antônio das Flores ficou desesperado. Suas cabras eram tudo que tinha na vida, e sem terra para criá-las, ele e a família ficariam na miséria completa. Tentou negociar. Chegou até mesmo a oferecer algumas de suas melhores cabras como parte do pagamento, mas Belchior foi inflexível. Ou pagava o novo valor, ou saía da terra. Mas a crueldade de Belchior não parava por aí. Ele tinha um esquema ainda mais perverso. Emprestava dinheiro aos necessitados com juros escorchantes, e quando não conseguiam pagar, tomava suas terras, animais ou ferramentas como pagamento. Muitas famílias perderam tudo dessa forma, ficando completamente dependentes do coronel. Severino Pereira da Silva era um desses casos. Tinha uma pequena roça onde plantava feijão e milho, mas em um ano de seca severa perdeu toda a plantação. Era um homem trabalhador que acordava antes do sol nascer para cuidar de suas plantas e que conhecia cada palmo de sua terra como se fosse um filho. Desesperado para alimentar a família, procurou Belchior pedindo um empréstimo. "Claro, Severino, sempre ajudo meus conterrâneos", disse o coronel com um sorriso que não chegava aos olhos. "Posso emprestar 50.000 réis, mas você entende que preciso de garantias, não é mesmo? Negócios são negócios.
E eu não posso correr riscos desnecessários. O homem simples não entendeu bem os termos do contrato que assinou. O documento estava escrito em linguagem rebuscada, cheia de termos jurídicos que ele jamais havia ouvido. Quando perguntou sobre alguns pontos que não compreendeu, Belchior respondeu com impaciência: Severino, você confia em mim ou não confia? Se não confia, é melhor procurar dinheiro em outro lugar. Pressionado pela necessidade urgente de alimentar os filhos pequenos, Severino assinou o contrato sem entender completamente suas implicações. Quando chegou a época de pagar, descobriu que devia muito mais do que havia pego emprestado. Os juros eram tão altos que, mesmo vendendo tudo que tinha, não conseguiu quitar a dívida. Mas, coronel, como pode ser? Eu peguei 50 mil réis emprestado, já paguei 60 mil réis e ainda devo 40 mil réis? Questionou Severino, com a voz embargada pelo desespero. Severino, está tudo explicado no contrato que você assinou. Os juros são compostos, calculados mês a mês sobre o valor em aberto. Além disso, há as taxas administrativas, os custos de cobrança, as correções monetárias, explicou Belchior com a paciência de quem ensina algo óbvio a uma criança. Você deveria ter lido o contrato com mais atenção antes de assinar. Mas, coronel, eu mal sei ler direito. Como ia entender todas essas palavras difíceis? Isso não é problema meu, Severino. Um contrato é um contrato e deve ser cumprido. Belchior ficou com sua terra, seus 2 burritos e até mesmo suas ferramentas de trabalho. Severino e a família foram obrigados a trabalhar nas terras do coronel como meeiros, recebendo apenas uma pequena parte do que produziam. Era quase escravidão disfarçada. A situação se repetia constantemente. Famílias inteiras perdiam suas propriedades e se tornavam dependentes do coronel, trabalhando em condições desumanas por migalhas. E o pior é que não havia para onde fugir. Belchior controlava todas as oportunidades de trabalho na região e tinha acordos com coronéis de outras cidades para não aceitarem fugitivos de São Bento das Pedras. O comerciante árabe Khalil Assad, que tinha uma loja de tecidos na praça principal, também foi vítima da ganância do coronel. Khalil havia chegado ao Brasil ainda jovem, fugindo das dificuldades em sua terra natal. Com muito esforço e economia, conseguiu abrir sua pequena loja, onde vendia tecidos, linhas, botões e outros artigos de costura. Era um homem honesto e trabalhador, que havia conquistado a simpatia dos moradores locais pela gentileza no atendimento e pelos preços justos que praticava. Sua esposa, Fátima, era filha de um agricultor da região, e os dois haviam se conhecido durante uma feira. Foi amor à primeira vista, e o casamento deles havia sido uma grande festa, celebrada por toda a comunidade. Tinham 3 filhos, Omar, Laila e o pequeno Ahmad, que frequentavam a escola local e falavam português sem sotaque. Belchior inventou uma taxa especial para estrangeiros que queriam comercializar na cidade. Khalil, que havia chegado ao Brasil em busca de uma vida melhor e já estava integrado à comunidade há anos, foi obrigado a pagar valores absurdos. Coronel, eu não sou estrangeiro, sou brasileiro como o senhor, protestou Khalil com seu sotaque ainda carregado. Meus filhos nasceram aqui, minha esposa é daqui da região. Eu mesmo já considero este lugar como minha pátria. Pode até ser, Khalil, mas você veio de fora, isso é fato, e quem vem de fora tem que contribuir mais para o desenvolvimento local, respondeu Belchior, inflexível. Além disso, você compete com os comerciantes locais, oferecendo produtos importados. Isso prejudica nossa economia regional. Mas, coronel, meus tecidos não são importados. Eu compro tudo de fornecedores do Recife e de São Paulo. E meus preços são justos. Não faço concorrência desleal com ninguém. Não importa, Khalil. A taxa é para todos os comerciantes de origem estrangeira. São 200 mil réis por mês, além das taxas normais que todos pagam.
Khalil tentou resistir, mas quando os jagunços do coronel começaram a visitar sua loja diariamente, intimidando os clientes, ele não teve escolha senão aceitar as condições impostas. Os homens de Belchior se postavam na frente da loja, fingindo conversar entre si, mas sempre com as armas à vista. As mulheres ficavam com medo de entrar para comprar tecidos e os homens evitavam passar pela frente do estabelecimento. Em poucas semanas, o movimento da loja diminuiu drasticamente. Khalil se viu obrigado a aceitar as condições do coronel para não perder todos os seus clientes. Mas mesmo pagando a taxa exorbitante, sua situação financeira ficou tão apertada que ele precisou demitir seu único funcionário e passou a trabalhar de sol a sol para conseguir manter a família. Os jagunços de Belchior eram homens rudes e violentos, sempre armados e prontos para fazer valer a vontade do patrão. O líder deles era um sujeito chamado Zé Trovão, um homem baixo e atarracado, com cicatrizes no rosto e fama de nunca ter perdido uma briga. Ele e seus comparsas, Mané Quebra-Osso, Chico Facão e Benedito Sangue Frio, eram o braço armado do coronel, responsáveis por cobrar as taxas, intimidar os inadimplentes e manter todos sob controle. Zé Trovão havia chegado à região vindo de Pernambuco, onde tinha problemas com a justiça. Era um homem sem escrúpulos, capaz de qualquer coisa por dinheiro. Carregava sempre 2 pistolas na cintura e um punhal na bota, e gostava de exibir suas armas para intimidar as pessoas. Tinha o hábito de fazer pequenos cortes na madeira com seu punhal enquanto conversava, como forma de demonstrar a afiação da lâmina e assustar seus interlocutores. Mané Quebra-Osso era um gigante de quase 2 metros de altura, com mãos do tamanho de frigideiras e uma força descomunal. Havia ganhado seu apelido depois de quebrar o braço de um homem com um único aperto de mão durante uma discussão. Era menos inteligente que Zé Trovão, mas compensava com brutalidade. Sua simples presença já era suficiente para que as pessoas se curvassem às exigências do coronel. Chico Facão era magro e ágil como uma cobra, especialista no uso de facas e facões. Podia acertar uma moeda atirada ao ar com uma facada certeira e gostava de demonstrar sua habilidade cortando frutas no ar com movimentos rápidos e precisos. Era o mais silencioso do grupo, falando apenas quando necessário, mas seus olhos frios transmitiam uma ameaça constante. Benedito Sangue Frio era o mais novo do grupo, mas também o mais perigoso. Tinha apenas 20 e poucos anos, mas já havia matado pelo menos 5 homens em duelos. Era rápido no gatilho e não demonstrava nenhum sentimento, nem raiva, nem prazer, quando precisava usar violência. Sua frieza assustava até mesmo os companheiros de grupo. Quando alguém ousava questionar as ordens do coronel, Zé Trovão aparecia com seus homens. Não precisavam usar violência física na maioria das vezes. A simples presença deles, com suas armas à mostra e olhares ameaçadores, era suficiente para que as pessoas se curvassem às exigências de Belchior. Padre Cícero Almeida, o pároco local, era um dos poucos que ainda tentava interceder pelos mais necessitados. Era um homem idoso, de cabelos brancos e coração bondoso, que havia chegado à cidade há muitos anos e conquistado o respeito de todos pela sua dedicação aos pobres. Havia estudado no seminário do Recife e podia ter escolhido uma paróquia em cidade maior, mas preferiu ficar no sertão para ajudar quem mais precisava. O padre conhecia cada família da cidade, sabia dos problemas de todos, batizava as crianças, casava os jovens, consolava os aflitos e enterrava os mortos. Era uma figura respeitada e querida por todos, exceto pelo coronel Belchior, que via nele um empecilho para seus planos de dominação total. Coronel Belchior, o senhor precisa ter compaixão. Essas famílias estão passando necessidade, dizia o padre durante suas visitas à casa do coronel, que aconteciam regularmente.
A viúva Maria do Carmo está tendo dificuldades para alimentar os filhos desde que foi expulsa da feira. O João Batista está pensando em fechar a oficina porque não consegue mais pagar as taxas. O povo está sofrendo, coronel. Padre, o senhor cuida das almas. Deixe que eu cuido dos negócios. Se essas pessoas estão passando dificuldades, é porque não sabem se virar na vida, respondia Belchior, sempre irredutível. Eu não sou uma instituição de caridade. Sou um homem de negócios, e negócios têm suas regras. O padre insistia, tentando tocar o coração do coronel. Mas Jesus Cristo nos ensinou a ajudar os necessitados, a partilhar o que temos com quem não tem nada. O senhor é um homem afortunado, coronel. Deus o abençoou com prosperidade. Não seria justo retribuir essas bênçãos ajudando os menos favorecidos? Jesus Cristo não tinha contas para pagar, nem funcionários para sustentar, padre. Eu tenho responsabilidades, encerrava a conversa o coronel, com um tom que não admitia réplicas. E sugiro que o senhor se concentre em suas orações e deixe os assuntos temporais por minha conta. Coronel, eu oro todos os dias pela alma do senhor. Oro para que Deus toque seu coração e o faça enxergar o sofrimento do seu povo, mas também oro para que a justiça divina se manifeste de uma forma ou de outra, dizia o padre, com uma seriedade que fazia Belchior se sentir desconfortável. Não me ameace, padre. As ameaças não combinam com sua batina, respondia o coronel, tentando manter o controle da situação. Não é ameaça, coronel. É apenas fé na justiça de Deus. Ele não deixa a maldade impune para sempre. Por trás de toda essa fachada de homem de negócios, Belchior escondia sua verdadeira natureza. Era um homem ganancioso e cruel, que sentia prazer em ver o sofrimento alheio. Todas as noites, quando se recolhia ao seu escritório, contava e recontava o dinheiro que havia arrecadado durante o dia, planejando novas formas de extorquir os moradores da cidade. Seu escritório era um ambiente luxuoso, com móveis importados, tapetes persas e uma grande estante repleta de livros que ele jamais havia lido. Na parede, um retrato de seu pai, o falecido coronel, parecia observá-lo com aprovação. Era neste ambiente que Belchior tomava suas decisões mais cruéis, sempre calculando friamente como poderia extrair mais dinheiro dos pobres moradores de São Bento das Pedras. Ele mantinha registros detalhados de todos os seus negócios, quem devia o quê, quais propriedades poderia tomar como pagamento, quais famílias estavam mais vulneráveis para serem exploradas. Era um homem meticuloso em sua crueldade, que não deixava nada ao acaso. Sua esposa, Dona Isaura, era uma mulher submissa, que havia perdido a alegria de viver há muito tempo. Filha de uma família tradicional da região, havia se casado com Belchior ainda jovem, quando ele ainda não havia revelado completamente sua natureza cruel. Nos primeiros anos de casamento, chegou a acreditar que poderia influenciá-lo positivamente, mas logo percebeu que seus apelos por compaixão caíam em ouvidos moucos. Ela via o sofrimento do povo da janela de sua casa, mas não tinha coragem de confrontar o marido. Apenas rezava em silêncio, pedindo que Deus trouxesse justiça para aquela terra. Suas orações se tornaram mais intensas com o passar dos anos, e ela chegou a desenvolver o hábito de acordar de madrugada para rezar pelos pobres da cidade. Dona Isaura tentava amenizar o sofrimento das pessoas sempre que possível, sem que o marido soubesse. Mandava cestas de comida para as famílias mais necessitadas, pagava remédios para os doentes e até mesmo chegou a dar dinheiro escondido para algumas pessoas conseguirem pagar as taxas do marido. Mas suas ações eram limitadas, pois Belchior controlava rigorosamente as finanças da casa. Os filhos do casal, Augusto e Leonor, eram jovens que haviam sido criados longe da realidade local.
Estudavam na capital e só voltavam para casa nas férias, vivendo em um mundo completamente diferente do resto da população de São Bento das Pedras. Não sabiam, ou fingiam não saber, de onde vinha a fortuna da família. Augusto, o filho mais velho, estudava direito no Recife e tinha planos de seguir carreira política. Era um jovem inteligente, mas que havia herdado parte da frieza do pai. Leonor, a filha mais nova, estudava em um colégio de freiras na capital e sonhava em se casar com algum jovem da alta sociedade. Ambos viam São Bento das Pedras como um lugar atrasado, do qual queriam se livrar o mais rápido possível. Quando estavam em casa durante as férias, os jovens praticamente não saíam da propriedade do pai. Viviam entre a casa grande, o jardim e as cavalgadas pela propriedade, sem qualquer contato com a população da cidade. Belchior fazia questão de manter os filhos afastados da gentalha, como ele chamava os moradores locais. Enquanto isso, a situação na cidade se tornava cada vez mais insustentável. Crianças passavam fome, idosos morriam sem assistência médica, e jovens deixavam suas famílias para tentar a sorte em outras terras, onde esperavam encontrar oportunidades que Belchior lhes negava em sua própria cidade natal. A escola da cidade, que funcionava precariamente em um prédio antigo, também sofria com as exigências do coronel. A professora, Dona Mercedes, uma senhora dedicada que ensinava as crianças há mais de 15 anos, foi obrigada a pagar uma taxa pelo uso educacional do espaço urbano. Como não tinha condições de arcar com esse custo, a escola teve que fechar várias vezes por falta de recursos. Coronel, as crianças precisam estudar, argumentava Dona Mercedes durante uma das reuniões. A educação é fundamental para o futuro delas e da nossa cidade. Dona Mercedes, educação é importante, mas não pode ser gratuita. Tudo na vida tem um custo e quem quer educar os filhos tem que pagar por isso, respondia Belchior, implacável. Mas essas famílias mal têm o que comer, coronel. Como vão pagar pela educação dos filhos? Isso é problema delas, não meu. Se querem filhos educados, que encontrem um jeito de pagar pela educação. O resultado foi que muitas crianças deixaram de frequentar a escola, crescendo sem saber ler nem escrever, perpetuando o ciclo de ignorância e pobreza que Belchior tanto aproveitava para manter seu controle sobre a população. Foi nesse contexto de desespero que começaram a circular as primeiras histórias sobre um homem que estava fazendo justiça no sertão. Falavam de um cangaceiro corajoso que não roubava dos pobres, mas sim dos ricos opressores. Falavam de alguém que protegia os indefesos e castigava os tiranos. Falavam de Lampião. As primeiras notícias chegaram através de viajantes e mascates que passavam pela região. Contavam que em outras cidades, coronéis semelhantes a Belchior haviam sido confrontados por este homem lendário e que alguns até mesmo haviam mudado de comportamento depois de receber uma visita do rei do cangaço. Dizem que ele não mata por matar, não, contava Manuel Trovador, um cantador que percorria as feiras da região com sua viola e suas histórias. Ele só age contra quem oprime os pobres e os fracos. É como se fosse um instrumento da justiça divina, enviado pelos céus para fazer o que as autoridades não fazem. Manuel era um homem conhecido em toda a região, respeitado pela sabedoria e pela memória prodigiosa. Conhecia centenas de histórias, cordéis e canções e tinha o dom de contar cada uma delas de forma envolvente. Quando ele falava sobre Lampião, as pessoas se reuniam ao seu redor como se estivessem ouvindo um evangelho. Eu mesmo vi os resultados da passagem dele por Canudinho, continuava Manuel, afinando as cordas de sua viola. Tinha lá um coronel chamado Firmo Cavalcante, que fazia com o povo daquela cidade a mesma coisa que o nosso coronel faz aqui. Cobrava taxas de tudo, tomava as terras dos pobres, mandava seus jagunços intimidarem quem não pagava. Os ouvintes se aproximavam mais, ansiosos para ouvir o desenrolar da história.
Aí chegou Lampião com seu pessoal. Não foi com violência, não. Chegou de mansinho, conversou com o povo, entendeu a situação. Depois foi ter uma conversa particular com o tal Coronel Firmo. E o que aconteceu? Perguntou seu Manuel Pereira, dono da venda, com os olhos brilhando de curiosidade. Rapaz, ninguém sabe direito o que foi conversado naquela reunião. Mas o fato é que, no dia seguinte, o Coronel Firmo anunciou que estava suspendendo todas as taxas abusivas, que ia devolver as terras que havia tomado injustamente e que ia ajudar as famílias mais necessitadas com cestas de comida e remédios. Um murmúrio de admiração percorreu o grupo de ouvintes. E durou? Quis saber Maria do Carmo, que havia deixado seu tabuleiro de bolos para ouvir a história. Durou e está durando até hoje, confirmou Manuel Trovador. Dizem que o Coronel Firmo virou outro homem. Agora ele realmente cuida do povo de Canudinho e a cidade está prosperando como nunca. As histórias se espalhavam de boca em boca, ganhando contornos épicos. Falavam que Lampião tinha poderes quase sobrenaturais, que conseguia aparecer e desaparecer como o vento do sertão, que suas balas nunca erravam o alvo e que ele tinha um senso de justiça tão apurado que conseguia distinguir o bem do mal apenas olhando nos olhos das pessoas. Dona Antônia, uma senhora que vendia remédios caseiros na feira, foi uma das primeiras a expressar em voz alta o que muitos pensavam em silêncio. Se esse tal de Lampião é mesmo defensor dos pobres, então que Deus o traga para cá, porque a situação não pode continuar assim. Meu neto está passando fome e eu não tenho mais nada para vender para comprar comida para ele. Suas palavras ecoaram entre os moradores, e logo muitas outras pessoas começaram a expressar o mesmo desejo. Não era que quisessem violência, mas sim justiça. Queriam que alguém fizesse Belchior parar com suas crueldades e desse uma chance para que vivessem dignamente. Eu trabalho desde menino, disse Severino Pereira da Silva, o homem que havia perdido suas terras para o coronel. Sempre fui honesto, sempre paguei minhas dívidas, mas agora, mesmo trabalhando de sol a sol nas terras do coronel, mal consigo sustentar minha família. Isso não é vida, é escravidão. Meu pai e meu avô viveram nesta terra antes de mim, acrescentou João Batista, o dono da oficina. Eles conseguiam viver dignamente do próprio trabalho. Por que nós não podemos ter o mesmo direito? As conversas se intensificaram, e logo se formou uma espécie de movimento silencioso entre os moradores. Não era uma conspiração organizada, mas sim um sentimento coletivo de esperança de que alguém viesse em seu socorro. O coronel, inicialmente, não deu importância a essas conversas. Para ele, Lampião era apenas mais um bandido que logo seria capturado pela polícia. Cangaceiro é tudo igual, dizia ele para seus jagunços. Fazem muito barulho por um tempo, mas sempre acabam presos ou mortos. Esse tal de Lampião não vai durar muito. Mas quando as histórias começaram a se intensificar e ele percebeu que os moradores da cidade estavam nutrindo esperanças de que o cangaceiro viesse até São Bento das Pedras, ficou preocupado. Belchior não era um homem corajoso. Toda sua força vinha do poder econômico e dos jagunços que mantinha a seu serviço. Zé Trovão, quero que você fique atento a qualquer movimento estranho por aqui, ordenou a seu jagunço-chefe. Se esse tal de Lampião aparecer nestas bandas, quero saber imediatamente e quero que vocês estejam preparados para qualquer eventualidade. Pode deixar, patrão. Meus homens estão de olho em tudo, respondeu Zé Trovão, batendo no cabo da pistola que trazia na cintura. Se ele vier, vai ter surpresa esperando por ele. Mas a fama de Lampião não parava de crescer, e com ela crescia também a esperança do povo de São Bento das Pedras. As pessoas começaram a se cumprimentar com um brilho diferente nos olhos, como se compartilhassem um segredo precioso.
As orações na igreja passaram a incluir pedidos para que Deus enviasse um libertador, e até mesmo as crianças brincavam de cangaceiro justiceiro pelas ruas da cidade. Sem saber, eles estavam prestes a testemunhar eventos que marcariam para sempre a história de sua pequena cidade. Em uma tarde especialmente quente do mês de setembro, quando o sol parecia derreter as pedras das ruas e até mesmo os cactos pareciam sofrer com o calor, chegou à cidade um homem diferente. Era baixo, de constituição franzina, mas com um olhar penetrante e uma forma de andar que chamava a atenção. Vestia roupas simples, mas limpas, e trazia apenas uma pequena trouxa nas costas. Havia algo especial naquele homem. Uma aura de mistério que fazia as pessoas se virarem para olhá-lo quando passava. Não era sua aparência física que impressionava, mas sim uma presença marcante, como se ele carregasse consigo histórias de lugares distantes e aventuras extraordinárias. O homem se dirigiu à venda de seu Manuel Pereira, um dos poucos comerciantes que ainda resistia às pressões do coronel. O estabelecimento era simples, com balcões de madeira rústica e prateleiras cheias de produtos básicos: farinha, feijão, rapadura, cachaça, querosene e outros itens essenciais para a vida no sertão. "Boa tarde, meu amigo", cumprimentou o forasteiro com voz calma e educada. "Poderia me servir um copo de cachaça? A viagem foi longa e o calor está de matar." "Claro, seja bem-vindo", respondeu seu Manuel, sempre cordial com os viajantes. Serviu a bebida em um copo limpo e observou discretamente o recém-chegado. O homem bebeu devagar, saboreando a cachaça como quem aprecia algo especial. Depois começou a conversar com os presentes sobre assuntos corriqueiros: o tempo, as plantações, o movimento na estrada, as notícias de outras cidades. "O senhor é de onde, amigo?" perguntou seu Manuel, movido pela curiosidade natural dos sertanejos. "De longe, compadre, muito longe, mas me disseram que por estas bandas tem um coronel que está fazendo a vida do povo ficar muito difícil. É verdade isso?" A conversa na venda parou abruptamente. Todos os presentes se entreolharam com nervosismo, como se uma nuvem escura tivesse passado sobre suas cabeças. Falar mal do coronel Belchior podia trazer sérias consequências, especialmente na frente de um desconhecido que poderia ser um espião ou informante. "Ele, meu amigo", disse seu Manuel, escolhendo bem as palavras, como quem caminha em terreno minado. "Cada lugar tem seus problemas, não é mesmo? Por aqui, graças a Deus, vivemos em paz." Mas o forasteiro não se deixou enganar pela resposta evasiva. Seus olhos experientes percorreram os rostos dos presentes, lendo nas expressões o que as palavras não diziam. Viu o medo, a resignação, mas também viu algo mais: esperança. Uma esperança tímida, mas persistente. "É, seu Manuel, a paz é uma coisa muito boa mesmo. Mas às vezes, para ter paz verdadeira, é preciso antes passar por uma pequena tempestade", disse o homem com um sorriso enigmático. Ninguém entendeu bem o que ele quis dizer, mas alguma coisa naquelas palavras fez o coração das pessoas bater mais forte. Havia uma promessa ali, uma esperança que eles não conseguiam explicar, mas que sentiam no fundo da alma. "O senhor fala como se conhecesse bem essas coisas de tempestade e paz", comentou Maria do Carmo, que havia entrado na venda para comprar um pouco de açúcar. "Conheço sim, Dona Maria. Conheço porque já vi muitas tempestades na minha vida. E aprendi que depois de toda tempestade sempre vem a bonança." O fato de ele saber seu nome, sem que ela tivesse se apresentado, fez Maria do Carmo arregalar os olhos de surpresa. Como aquele desconhecido sabia quem ela era? "E o senhor já viu muita coisa por esses sertões afora?" perguntou João Batista, que também havia chegado à venda e percebeu a atmosfera diferente do ambiente. "Já vi de tudo um pouco, meu amigo.
Vi coronéis que oprimiam o povo e vi coronéis que cuidam do povo. Vi lugares onde a justiça funciona e lugares onde ela precisa ser estimulada a funcionar. A palavra estimulada foi pronunciada com um tom especial, carregado de significados que todos entenderam, mesmo sem conseguir explicar como. O homem terminou sua bebida, colocou algumas moedas sobre o balcão e se levantou para sair. Muito obrigado pela hospitalidade, pessoal. A cachaça estava excelente e a conversa foi ainda melhor. Vai embora já? Perguntou seu Manuel, meio decepcionado por perder um interlocutor tão interessante. Por enquanto, sim. Mas talvez nos vejamos de novo em breve. O sertão é grande, mas os caminhos sempre se cruzam para quem precisa se encontrar. E saiu da venda, deixando atrás de si um silêncio carregado de expectativas e uma sensação estranha de que algo muito importante havia acabado de acontecer, mesmo que ninguém soubesse explicar exatamente o quê. Depois que o homem saiu, os presentes ficaram se entreolhando, cada um tentando decifrar o que havia de especial naquele encontro. Havia algo familiar naquele desconhecido, como se eles já o conhecessem de algum lugar, mas não conseguiam se lembrar de onde. Que homem estranho, comentou Maria do Carmo. Parecia que ele sabia mais sobre nós do que nós mesmos. E viram como ele falou sobre tempestades e bonança? Acrescentou João Batista. Parecia que estava falando de coisas que vão acontecer, não de coisas que já aconteceram. Ninguém sabia ainda, mas aquele homem havia plantado uma semente que logo germinaria e transformaria completamente o destino de São Bento das Pedras. A notícia sobre a situação da cidade chegaria aos ouvidos certos, e em pouco tempo o próprio sertão se encarregaria de trazer a justiça que tanto faltava àquela terra sofrida. O coronel Belchior estava prestes a descobrir que existem forças no mundo que nem todo o dinheiro e poder podem controlar. E que quando se oprime demais, o povo simples e trabalhador, o próprio destino se encarrega de enviar alguém para restabelecer o equilíbrio. 3 dias depois da misteriosa visita do forasteiro à venda de seu Manuel, a rotina de São Bento das Pedras foi interrompida por algo que ninguém esperava. Era uma manhã de sábado, quando a feira estava no seu movimento mais intenso, que chegaram à cidade 2 homens montados em cavalos magníficos, seguidos por mais 8 cangaceiros a pé. O grupo parou na praça principal, bem em frente à igreja, e desmontou com a naturalidade de quem chega em casa. Os moradores que estavam na feira pararam suas atividades para observar os recém-chegados e um murmúrio de excitação começou a se espalhar entre as pessoas. O líder do grupo era um homem de estatura média, mas de presença imponente. Usava um chapéu de couro ornamentado com moedas de prata, uma camisa bordada, um colete de couro trabalhado e calças de montar bem ajustadas. Na cintura, 2 pistolas de cabo de madrepérola. E no peito, cartucheiras cruzadas repletas de munição. Seus óculos escuros davam um ar misterioso ao rosto marcado pela vida dura do sertão. Era Virgulino Ferreira da Silva, conhecido em todo o Nordeste como Lampião, o rei do cangaço. Ao seu lado estava Maria Bonita, sua companheira inseparável, vestida com um traje típico das cangaceiras, mas adaptado com elegância feminina. Carregava um rifle com a mesma naturalidade com que outras mulheres carregavam cestas de feira, e seus olhos brilhavam com a inteligência e coragem que a haviam tornado lenda no sertão. Os outros membros do grupo eram cangaceiros experientes, homens e mulheres que haviam escolhido a vida nômade do cangaço por diversos motivos, mas que agora seguiam Lampião não apenas por lealdade, mas por acreditarem na sua missão de fazer justiça onde as autoridades falhavam. Bom dia, meu povo, cumprimentou Lampião com voz forte e clara, dirigindo-se às pessoas que se aglomeravam na praça. Viemos de longe e nos contaram que por estas bandas há um coronel que está fazendo a vida de vocês muito difícil.
É verdade isso? Desta vez, diferente do que havia acontecido 3 dias antes na venda, as pessoas não hesitaram em responder. A presença de Lampião inspirava confiança e coragem, e logo várias vozes se ergueram ao mesmo tempo, contando suas histórias de sofrimento e opressão. É verdade sim, seu Lampião, gritou Maria do Carmo, empurrando seu tabuleiro de bolos para se aproximar do grupo. O coronel Belchior está acabando com a vida da gente. Me tirou da feira só porque não consigo pagar as taxas abusivas que ele inventou. Ele tomou minha terra, acrescentou Severino Pereira da Silva, com a voz embargada pela emoção. Fez um contrato cheio de pegadinhas, e quando não consegui pagar os juros absurdos, ficou com tudo que eu tinha. Minha oficina está quase fechando por causa das taxas, gritou João Batista. Trabalho há 15 anos no mesmo lugar e agora tenho que pagar uma fortuna só para continuar trabalhando. Lampião ouviu cada relato com atenção, fazendo perguntas específicas sobre as práticas do coronel, anotando mentalmente cada detalhe. Maria Bonita também conversava com as mulheres, ouvindo suas histórias de dificuldades e privações. "E onde fica a casa deste coronel?" perguntou Lampião, depois de ouvir dezenas de relatos similares. "Lá em cima da colina, seu Lampião", respondeu seu Manuel Pereira, apontando para a casa imponente que dominava a paisagem da cidade. "É aquele casarão grande, com jardim e tudo." Lampião olhou na direção indicada e seu rosto se endureceu. Ele havia visto muitas injustiças em suas andanças pelo sertão, mas a história de São Bento das Pedras tocou fundo em sua alma de justiceiro. "Pois bem, meu povo, vim até aqui porque soube que vocês estavam precisando de ajuda. E quando Lampião dá sua palavra de que vai ajudar, pode ter certeza de que a ajuda chega." Um grito de alegria ecoou pela praça. Pela primeira vez em anos, os moradores de São Bento das Pedras sentiram que havia esperança real de mudança em suas vidas. "Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa", continuou Lampião, erguendo a mão para pedir silêncio. "Não vim aqui para fazer vingança, vim para fazer justiça. E justiça significa dar uma chance para que as pessoas mudem de comportamento antes de tomar medidas mais drásticas." "O que o senhor vai fazer, seu Lampião?" perguntou o padre Cícero Almeida, que havia se aproximado do grupo com curiosidade e preocupação. "Vou ter uma conversa civilizada com o coronel Belchior, padre. Vou explicar para ele que é possível ser próspero sem oprimir o próximo, que é possível ter poder sem usar esse poder para fazer o mal." "E se ele não quiser ouvir?" questionou Khalil Assad, o comerciante árabe, que havia fechado sua loja para vir à praça. Lampião sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. "Aí, meu amigo Khalil, o coronel vai descobrir por que me chamam de rei do cangaço. Mas vamos torcer para que ele seja mais inteligente do que isso." Enquanto Lampião conversava com o povo na praça, a notícia de sua chegada já havia chegado aos ouvidos do coronel Belchior. Zé Trovão havia corrido colina acima para informar seu patrão sobre a presença do temido cangaceiro na cidade. "Patrão, aquele desgraçado do Lampião está aí embaixo na praça, conversando com o povo", ofegou Zé Trovão, tentando recuperar o fôlego depois da corrida. Belchior empalideceu. Todas as suas certezas de que Lampião era apenas mais um bandido comum desapareceram naquele instante. Ele havia ouvido falar demais sobre o rei do cangaço para subestimá-lo. "Quantos homens ele trouxe?" perguntou, tentando manter a compostura. "Uns 10, patrão, mas dizem que tem mais gente esperando fora da cidade." "Chame os outros. Quero todos os nossos homens armados e prontos para qualquer coisa." "Já chamei, patrão. Mané Quebra-Osso, Chico Facão e Benedito Sangue Frio estão se preparando." "Mas o senhor acha que é uma boa ideia enfrentar Lampião? O povo diz que ele tem poderes." "Não seja supersticioso, Zé Trovão. Lampião é um homem como qualquer outro. Pode ser perigoso, mas não é imortal." Mas por dentro, Belchior estava apavorado.
Sabia que seus jagunços, por mais valentes que fossem, não eram páreo para os cangaceiros experientes de Lampião. E, mais importante ainda, sabia que não tinha razão do seu lado. Enquanto isso, na praça, Lampião havia terminado de ouvir os relatos do povo e tomado sua decisão. Maria Bonita, você e Corisco fiquem aqui com o pessoal, conversando com as pessoas, conhecendo melhor a situação. Eu vou subir lá em cima para ter uma conversa com o senhor coronel. Virgulino, você tem certeza de que é seguro ir sozinho? Perguntou Maria Bonita, usando o nome verdadeiro do companheiro, como sempre fazia quando estava preocupada. Não vou sozinho não, mulher. Levo Luiz Pedro e Antônio Silvino comigo. 3 homens são suficientes para uma conversa civilizada. Lampião montou em seu cavalo e, seguido pelos 2 cangaceiros, começou a subir a colina em direção à casa do coronel. O povo ficou na praça, acompanhando com os olhos a subida do grupo, rezando em silêncio para que tudo corresse bem. Quando Lampião chegou ao portão da propriedade de Belchior, encontrou Zé Trovão e seus comparsas postados na entrada, claramente nervosos, mas tentando manter uma postura intimidadora. "O que vocês querem aqui?" perguntou Zé Trovão, a mão já no cabo da pistola. "Queremos conversar com o coronel Belchior sobre alguns assuntos de interesse mútuo", respondeu Lampião com educação, mas firmeza. "Podem avisar a ele que Virgulino Ferreira da Silva gostaria de ter o prazer de uma conversa." Zé Trovão hesitou. Sabia que seria suicídio iniciar um tiroteio contra Lampião, mas também sabia que seu patrão esperava que ele defendesse a propriedade. "Esperem aí", disse finalmente, e correu para dentro da casa. Poucos minutos depois, o próprio coronel Belchior apareceu no portal, acompanhado por todos os seus jagunços. Era um homem alto e imponente, mas Lampião pôde perceber o nervosismo em seus gestos e na forma como evitava o contato direto com os olhos. "Então você é o famoso Lampião", disse Belchior, tentando soar desafiador. "Que honra receber uma visita do rei do cangaço em minha humilde residência." "A honra é minha, coronel", respondeu Lampião, desmontando do cavalo e removendo o chapéu em sinal de respeito. "Vim aqui porque preciso conversar com o senhor sobre alguns assuntos muito sérios." "Que tipo de assuntos?" "Assuntos relacionados à forma como o senhor tem tratado o povo desta cidade, coronel. Vim aqui porque me contaram histórias muito tristes sobre famílias sendo expulsas de suas terras, pequenos comerciantes sendo impedidos de trabalhar, pessoas honestas sendo forçadas à miséria por causa de taxas abusivas." Belchior sentiu o sangue gelar nas veias. Sabia que todas as acusações eram verdadeiras, mas não esperava ser confrontado diretamente por elas. "Olhe aqui, Lampião, eu não sei que histórias inventadas lhe contaram, mas eu sou um homem de negócios respeitável. Tudo que faço está dentro da legalidade. Pode até estar dentro da legalidade, coronel, mas não está dentro da justiça. E quando a lei falha em proteger os fracos e necessitados, outros meios de fazer justiça precisam ser encontrados." "Está me ameaçando?" "Não, coronel. Estou conversando. Vim aqui para propor um acordo que pode ser bom para todo mundo." Belchior ficou intrigado. "Que tipo de acordo?" "É simples, coronel. O senhor suspende todas essas taxas abusivas, devolve as terras que tomou injustamente e passa a tratar o povo desta cidade com dignidade e respeito. Em troca, eu garanto que o senhor vai continuar sendo um homem próspero e respeitado, mas de uma forma justa." "E se eu não aceitar?" Lampião sorriu, mas era um sorriso gelado como o vento da madrugada no sertão. "Aí, coronel, o senhor vai descobrir por que tantos outros coronéis pelo sertão afora decidiram que é melhor ser justo do que ser cruel." "Você está me ameaçando de morte?" "Não, coronel. Morte é muito fácil e não resolve o problema do povo. Estou falando de outras formas de persuasão. Por exemplo, o senhor sabia que sua fortuna está guardada no Banco do Recife?
Sabia que suas propriedades em outras cidades dependem da colaboração de pessoas que podem decidir não colaborar mais? Sabia que seus filhos estudam em locais onde minha influência também chega? Belchior empalideceu ainda mais. Lampião não estava falando em matá-lo, mas sim em desmantelar completamente sua vida e poder. Você não ousaria... Coronel, eu não ouso nada. Eu simplesmente faço o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito aqui é garantir que o povo desta cidade possa viver dignamente. Houve um longo silêncio, durante o qual Belchior pesou suas opções. Sabia que Lampião tinha fama de cumprir suas promessas, tanto as boas quanto as ruins. Também sabia que sua situação era praticamente insustentável. Não podia enfrentar Lampião militarmente, e não podia fugir deixando para trás toda a sua vida. E se eu aceitar seu acordo, como posso ter certeza de que você não vai voltar aqui para me incomodar de novo? Por quê, coronel? Eu não tenho tempo nem interesse em incomodar homens que tratam bem seu povo. Minha luta é contra a injustiça, não contra pessoas específicas. Se o senhor deixar de praticar injustiças, automaticamente deixará de ter problemas comigo. Preciso pensar. Claro, coronel, pensamento é sempre uma boa coisa, mas não pense de mais tempo não. O povo lá embaixo está sofrendo enquanto nós conversamos aqui. Quanto tempo você me dá? Até amanhã ao meio-dia, coronel. Tempo suficiente para o senhor conversar com sua família, com seus conselheiros, com sua consciência. Mas lembre-se, depois de meio-dia de amanhã, eu vou considerar sua resposta como definitiva. Lampião montou em seu cavalo, colocou o chapéu na cabeça e se despediu com educação. Foi um prazer conversar com o senhor, coronel. Espero que nossa próxima conversa seja ainda mais proveitosa. E desceu a colina, deixando Belchior mergulhado em pensamentos confusos e medos profundos. Naquela noite, o coronel Belchior não conseguiu dormir. Ficou andando de um lado para outro em seu escritório, pesando as opções que Lampião havia lhe apresentado. Sua esposa, Dona Isaura, tentou conversar com ele, mas foi rudemente dispensada. Você não entende nada desses assuntos, mulher. Deixe-me pensar em paz. Mas Dona Isaura entendia mais do que o marido imaginava. Havia ouvido toda a conversa da janela do segundo andar e, pela primeira vez em anos, sentiu uma pontada de esperança no coração. Talvez finalmente chegasse o dia em que o sofrimento do povo de São Bento das Pedras tivesse fim. Enquanto isso, na praça da cidade, Lampião havia armado acampamento com seus cangaceiros. Não era um acampamento militar, mas sim uma espécie de grande reunião familiar. Os cangaceiros conversavam com as pessoas da cidade, ouvindo mais histórias, conhecendo melhor cada caso de injustiça praticada pelo coronel. Maria Bonita passou a noite conversando com as mulheres da cidade, ouvindo seus relatos sobre as dificuldades para criar os filhos, a falta de recursos para comprar remédios, as humilhações sofridas por causa da pobreza. Não se preocupem, minhas amigas, dizia ela com a voz doce, mas firme. Amanhã as coisas vão começar a mudar por aqui. Lampião nunca fez uma promessa que não cumpriu. Padre Cícero Almeida também veio conversar com Lampião, curioso para conhecer de perto o homem que havia se tornado lenda no sertão. Meu filho, não sou de julgar ninguém, mas preciso perguntar, você não acha que a violência nunca é a solução para os problemas? Padre, o senhor está certo quando diz que a violência não é a solução, respondeu Lampião com respeito. Mas às vezes a violência é a única linguagem que certas pessoas entendem. Eu prefiro sempre tentar a conversa primeiro. Se a conversa funcionar, ótimo. Se não funcionar, entendo. E o que pretende fazer se o coronel não aceitar sua proposta? Vou fazer com que ele aceite, padre. Não necessariamente através de violência física, mas através de uma linguagem que ele seja obrigado a entender. O padre assentiu pensativamente.
Rezarei para que a sabedoria prevaleça sobre o orgulho, meu filho. O Senhor reze mesmo, padre, porque amanhã vai ser um dia muito importante para esta cidade. Na manhã seguinte, toda a cidade estava em suspense. Desde o amanhecer, as pessoas se reuniam na praça, aguardando para ver qual seria a resposta do coronel Belchior. Lampião tomou seu café calmamente, conversou com seus homens, verificou suas armas, mas não demonstrava pressa nem nervosismo. Às 11h30 da manhã, o grupo começou a se movimentar em direção à colina. Desta vez, Lampião não ia sozinho. Levava consigo todos os seus cangaceiros, numa demonstração clara de que a segunda conversa seria diferente da primeira. Quando chegaram ao portão da propriedade de Belchior, encontraram o coronel esperando, acompanhado apenas por Zé Trovão. Os outros jagunços estavam visivelmente ausentes. Coronel, chegou a hora da resposta, disse Lampião, indo direto ao ponto. Belchior respirou fundo antes de responder. Aceito suas condições, Lampião. Vou suspender todas as taxas abusivas, devolver as terras que foram tomadas injustamente e mudar minha forma de lidar com o povo da cidade. Um murmúrio de surpresa e alegria percorreu o grupo de cangaceiros. Era raro um coronel aceitar as condições sem resistência. É uma decisão sábia, coronel, mas espero que entenda que vou precisar de garantias de que essas mudanças serão reais e permanentes. Que tipo de garantias? Primeiro, quero que o senhor desça comigo até a praça e anuncie publicamente suas decisões para todo o povo. Segundo, quero que assine um documento assumindo o compromisso de tratar o povo com justiça. Terceiro, vou deixar alguns dos meus homens por aqui por algumas semanas, só para acompanhar como as coisas estão andando. Belchior hesitou por um momento, mas depois concordou. Sabia que não tinha escolha real e que Lampião estava sendo até generoso ao permitir que ele mantivesse sua posição e suas propriedades. A descida da colina foi triunfal. Lampião e o coronel Belchior caminhavam lado a lado, seguidos pelos cangaceiros e pelo nervoso Zé Trovão. Na praça, uma multidão aguardava ansiosamente o resultado da negociação. Meu povo, disse Belchior com voz trêmula, venho aqui para anunciar algumas mudanças importantes na forma como nossa cidade será administrada de agora em diante. A multidão se calou, esperando ansiosamente pelas palavras do coronel. A partir de hoje, todas as taxas extraordinárias estão suspensas. As pessoas poderão trabalhar e comercializar livremente, pagando apenas os impostos justos e necessários para o funcionamento da cidade. Um grito de alegria ecoou pela praça. Além disso, todas as terras que foram adquiridas através de contratos de empréstimo, serão devolvidas a seus proprietários originais, sem qualquer ônus adicional. Maria do Carmo começou a chorar de emoção. Severino Pereira da Silva caiu de joelhos, agradecendo a Deus. João Batista abraçou a esposa, rindo e chorando ao mesmo tempo. E, finalmente, continuou Belchior, assumo o compromisso público de trabalhar pelo desenvolvimento justo e equilibrado de São Bento das Pedras, garantindo oportunidades para todos os seus habitantes viverem com dignidade. A festa que se seguiu foi espontânea e emocionante. As pessoas se abraçavam, choravam de alegria, agradeciam a Lampião, comemoravam o fim de anos de opressão. Mas Lampião não estava interessado em festivais. Aproximou-se de Belchior e disse em voz baixa: Coronel, espero que entenda que esta não é uma vitória minha sobre o Senhor. É uma vitória da justiça sobre a injustiça. Se o Senhor cumprir sua palavra, será respeitado e próspero. Se não cumprir, entendo perfeitamente, Lampião. E pode ter certeza de que vou cumprir tudo o que prometi. Ótimo. Meus homens, Corisco e Dadá, vão ficar por aqui por algumas semanas, só para acompanhar a transição.
Depois disso, se tudo correr bem, vocês nunca mais vão precisar se preocupar comigo. Nos dias que se seguiram, São Bento das Pedras se transformou completamente. Maria do Carmo voltou para seu lugar na feira e suas vendas triplicaram, pois agora tinha dinheiro suficiente para comprar ingredientes melhores e fazer mais bolos. João Batista reabriu sua oficina com entusiasmo renovado e logo estava com mais trabalho do que conseguia dar conta. Severino Pereira da Silva voltou para sua terra e plantou com uma alegria que não sentia há anos. Khalil Assad pôde finalmente contratar funcionários para sua loja e até começou a planejar a abertura de uma filial em cidade vizinha. Antônio das Flores recuperou suas cabras e expandiu a criação, tornando-se um dos fornecedores de leite mais importantes da região. Mas a mudança mais significativa aconteceu no próprio Coronel Belchior. Inicialmente, ele cumpria suas promessas apenas por medo de Lampião. Mas com o passar das semanas, começou a perceber algo surpreendente. Tratando o povo com justiça, sua própria situação melhorava. Com mais pessoas tendo dinheiro para gastar, o comércio da cidade floresceu. Com os trabalhadores motivados e bem tratados, a produtividade das fazendas aumentou. Com a população satisfeita e próspera, São Bento das Pedras começou a atrair novos moradores e investimentos de outras regiões. Dona Isaura, pela primeira vez em anos, voltou a sorrir. Via o marido se transformando lentamente de tirano em líder respeitado e sentia orgulho da mudança. Os filhos do casal, quando voltaram das férias, ficaram impressionados com a atmosfera diferente da cidade e com a forma carinhosa como as pessoas se referiam ao pai. 3 meses depois da visita de Lampião, Corisco e Dadá se despediram da cidade. Sua missão estava cumprida. Belchior havia se mostrado fiel às suas promessas e São Bento das Pedras estava prosperando como nunca. Podem ir com a consciência tranquila, disse Padre Cícero Almeida aos cangaceiros durante a despedida. O milagre aconteceu. Esta cidade renasceu. 1 ano depois, São Bento das Pedras era conhecida em toda a região como exemplo de prosperidade e justiça social. O coronel Belchior havia se tornado um líder respeitado e querido, que consultava regularmente o povo antes de tomar decisões importantes para a cidade. Lampião nunca mais voltou a São Bento das Pedras, mas sua lenda cresceu ainda mais. A história de como o rei do cangaço havia transformado um tirano em líder justo através da sabedoria e firmeza se espalhou por todo o sertão, inspirando outras mudanças em outras cidades. Maria do Carmo prosperou tanto com sua venda de bolos que abriu uma pequena padaria onde empregava outras mulheres da cidade. João Batista expandiu sua oficina e começou a ensinar o ofício para jovens interessados. Severino Pereira da Silva se tornou um dos agricultores mais prósperos da região, sempre lembrando da lição sobre a importância da justiça. E o coronel Belchior, ele se tornou um exemplo vivo de que é possível mudar, que é possível ser poderoso sem ser cruel, próspero sem ser injusto. Nas noites em que se recolhia ao seu escritório, em vez de contar dinheiro extorquido, ele planejava novos projetos para o desenvolvimento de sua cidade e de seu povo. Às vezes, quando o vento soprava forte pelo sertão, trazendo poeira e memórias, Belchior se lembrava daquele dia em que Lampião havia subido sua colina para ter uma conversa que mudou sua vida para sempre. E em seu coração guardava uma gratidão sincera por ter aprendido que a verdadeira riqueza não está em oprimir os outros, mas sim em vê-los prosperar junto conosco. São Bento das Pedras se tornou um farol de esperança no sertão, prova viva de que a justiça, quando chega, traz benefícios para todos, até mesmo para aqueles que antes praticavam a injustiça. E assim termina a história do coronel que vivia na fartura, roubando os pobres, até Lampião ficar sabendo.
Uma história que mostra que o verdadeiro poder não está na força ou no medo, mas na capacidade de inspirar mudanças positivas no coração das pessoas. O sol do sertão continuou a brilhar sobre São Bento das Pedras, mas agora era um sol que iluminava sorrisos em vez de lágrimas, prosperidade em vez de miséria, esperança em vez de desespero.